E hoje nós vamos conversar sobre a amada, a querida, a idolatrada técnica do clareamento com luz violeta. Mas eu não vou estar aqui só falando para vocês qual o protocolo que eu utilizo, como que é a sequência clínica. Eu quero que vocês entendam quais as evidências científicas que me levaram a escolher esse método como carro-chefe do meu consultório, tá? Por quê? A área da saúde não pode ser baseada em achismo. Nós temos que ter todo o nosso conceito, toda a nossa técnica baseada em evidências científicas. Então, prestem atenção, fiquem ligados nessa aula, vocês vão receber o resumo dela por e-mail, tá? Mas não parem, não pisquem um minuto, porque essa aula vai ser incrível. Vou mostrar alguns artigos para vocês e a gente vai conversando sobre. Já queria agradecer muito a presença de vocês na aula de ontem, foi um sucesso, foi recorde de audiência, de compartilhamento, vocês realmente estão engajados e parabéns por isso, parabéns por 9 horas da noite, depois de um dia de muito consultório, de muito trabalho, vocês estarem aqui comigo para aprender e levar o melhor, certo? Então, vamos começar. Esse primeiro slide, pessoal, ele fala de um novo olhar para o clareamento. Por que um novo olhar para o clareamento? Eu conheço muitos dentistas e também tenho muitos alunos que no início torciam um pouco o bico para a luz violeta, se é que vocês me entendem. Muitas pessoas já criam um mito de um clareamento a laser, de algo que é só uma jogada de marketing, que não tem embasamento científico. Eu estou aqui para contar para vocês hoje que sim, tem embasamento científico, clareamento com luz violeta não é clareamento a laser, tá certo? Então eu quero que vocês criem esse novo olhar e que vocês também saibam educar o paciente de vocês para esse novo olhar, esse novo conceito que não é tão novo, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então, a primeira coisa, eu quero que na aula de hoje vocês pensem fora da caixa, que vocês abram a mente de vocês para aprender algo novo que é o clareamento, tá? E o clareamento com luz violeta, ou seja, técnica híbrida, né? Que eu vou comentar com vocês o que que é melhor, melhor só a luz, é melhor quando eu tenho gel, como que eu consigo trabalhar, né, com a luz violeta. E outro ponto muito importante, eu não quero que vocês entreguem e baseiem o sucesso do seu tratamento em um equipamento, tá? Seja esse equipamento de LED que você tenha no consultório, que você esteja pensando em adquirir. O meu foco aqui não é jogar o resultado em cima, a responsabilidade do resultado em cima de um equipamento, mas em cima de você, profissional, que tem que estar apto a saber sobre essa técnica, apto a conseguir trabalhar com essa técnica da melhor forma. Então, não fale, eu tenho o equipamento de luz violeta, mas a técnica não funciona. Não funciona, você procurou se atualizar, leu todos os artigos que temos na literatura, fez curso sobre esse tema? Se você não fez, não joga o resultado em cima do seu equipamento, tá? Primeira coisa, leve a informação e eduque o seu paciente. Ensine ele a diferença entre o seu clareamento, o clareamento com LED e o clareamento com laser, tá? Explique para ele quais são as diferenças daquelas luzes que ele pode comprar no Mercado Livre, que ele pode clarear os dentes. Explique para ele, ensine o seu paciente, tá? E eu quero fazer uma pergunta para você, dentista, que está me assistindo agora. Você se considera um profissional conservador? Pensem comigo. Sabe por que eu quero que vocês pensem nisso? Porque um profissional conservador é um profissional que busca sempre a melhor técnica para o seu paciente, com menor risco, ou seja, com uma margem de segurança muito grande que não vai colocar a saúde do nosso paciente, né, a risco, e algo que realmente seja seguro que vai trazer resultado para ele. Você se considera esse tipo de profissional? E ó, já está surgindo perguntas de onde a gente compra o equipamento. Calma, que a gente vai conversar, mas não foque agora no equipamento. Foque primeiro na luz violeta, nas evidências científicas, como funciona a técnica, e daí depois a gente vai conversar sobre isso de equipamento, certo? Mas vocês se consideram dentista conservador? É essa a pergunta que eu quero deixar na cabeça de vocês hoje. Na minha opinião, um dentista conservador não é aquele que trabalha com clareamento de alta concentração. Isso não é ser um dentista conservador. Isso é ser um dentista imediatista e querer forçar o resultado acima de qualquer coisa, acima de qualquer dano, de qualquer sensibilidade. Um dentista conservador é sempre aquele que está atento ao que tem de mais moderno e que não vai colocar a saúde do seu paciente em risco.
Se você é um dentista conservador, eu tenho certeza que você não faz isso no seu consultório, ou que pelo menos você não vai fazer mais. Prestem bem atenção nessa imagem, pessoal. Não existe clareamento com fotopolimerizador. Fotopolimerizador, ele não é fonte de luz clareadora. Aproveitem, printem essa imagem, compartilhem no Instagram de vocês, nas redes sociais, com os pacientes de vocês e mostrem que esse tipo de clareamento, isso é enganação, tá? Existem muitos profissionais que vendem um clareamento a laser, né? E vocês vão entender hoje que clareamento a laser não existe, e vendem clareamento a laser com esse tipo de equipamento, com fotopolimerizador que foi feito para ter reação ali com materiais que são físicos, com resinas fotopolimerizadas, com cimentos, certo? Então, ele não foi feito para interagir com nenhum gel clareador. Se eu utilizar um fotopolimerizador como esse, eu vou estar superaquecendo os tecidos ali do meu paciente, podendo causar danos irreversíveis. E eu já peguei pacientes com manchas horrendas, já peguei pacientes que têm comprometimento pulpar e alta sensibilidade porque foram em profissionais que fizeram essa técnica. Então, fotopolimerizador não é fonte de luz clareadora, certo? Isso é uma economia besta, é um marketing errado e é um tiro no pé, completamente. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar de como funciona a luz violeta, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Independente da técnica que vocês forem trabalhar, ainda mais se for a luz violeta, vocês precisam ter um protocolo fotográfico muito bem feito. Então, esse protocolo fotográfico, ele tem valor legal, ele não é só feito para divulgar o seu trabalho nas redes sociais. E o que eu quero dizer com protocolo fotográfico? Você precisa ter um padrão de sequência de fotos, tá? Antes de começar qualquer técnica de clareamento. Você precisa fazer foto do seu paciente com afastador, sem afastador, com a mesma luz, você tem que ter um padrão de luz, um padrão de imagem. E eu não estou falando para você que você precisa ter uma câmera profissional, tá? Você consegue fazer isso com uma câmera de celular boa, que hoje nós temos vários aparelhos celulares que entregam uma qualidade de imagem muito boa. Você só precisa ter padrão nessa imagem, tá? Se você faz uma foto do paciente antes com uma determinada luz e depois com outra luz, ou antes mostrando até o corredor bucal e aí depois você mostra mais incisivo central, não mostra corredor bucal, você não está tendo um padrão, né? Então, reparem muito nas fotos que vocês podem ver no meu perfil do Instagram, reparem nas fotos que meus alunos me marcam, a gente sempre tem um padrão de protocolo fotográfico, isso é muito importante, porque tem valor legal para o seu paciente visualizar o resultado, tá? Aqui é um exemplo do que eu recomendo para os meus alunos, né? Esse ring light, ele é de mesa e ele tem várias temperaturas de luz, a luz fria, a luz mista, a luz quente, e é extremamente acessível, custa em média de 35 até 50 reais, dependendo da região, e ele potencializa em muito a qualidade da imagem do seu celular para fazer fotos, fora que ele evidencia manchas, não, ele não super satura na foto, ele não extravasa o brilho na imagem, ele simplesmente vai deixar a sua foto com uma definição muito melhor, tá? Então é muito interessante vocês pensarem nesse tipo de investimento, porque muitas vezes a gente investe no equipamento de luz violeta, faz um investimento caríssimo e não tem o correto protocolo fotográfico. Então você não vai agregar ao seu tratamento, pelo contrário, com um belíssimo protocolo fotográfico, ele mesmo serve como portfólio, como método de divulgação do seu trabalho para outros pacientes que querem procurar esse tipo de serviço, certo? E outro ponto muito importante que não adianta, então, você ter um equipamento de luz violeta perfeito. Não adianta você ter um flash, um ring light enorme, uma câmera profissional ou um iPhone, sei lá, qual é o iPhone mais top do momento, iPhone 11, iPhone 12. Não adianta você fazer tudo isso se você não souber fazer uma barreira gengival perfeita, tá? Prestem atenção nessa imagem. Uma barreira gengival que não é bem feita, independente da concentração do peróxido que eu for colocar na superfície do dente do meu paciente, eu posso ocasionar esse tipo de lesão. Isso é muito sério,
tá? Além de acabar com a estética, ele acaba com a saúde gengival do meu paciente. Eu posso ter recessões, porque eu causo necrose de papilas. Então, não fiquem felizes na hora que você tira ali a barreira e tem pontos esbranquiçados. Isso dói, isso incomoda, isso causa necrose. Então, treine em barreira, faça uma barreira perfeita para que isso não aconteça, certo? Então, baseado nisso que eu comentei com vocês já têm um protocolo fotográfico muito bom, vocês fizeram uma barreira perfeita. Agora a gente vai conversar sobre a sensibilidade, a temida sensibilidade. E aqui eu deixei um artigo para vocês, depois eu vou disponibilizar o artigo, que é uma revisão de literatura sobre luz violeta, tá? O pessoal da minha equipe vai enviar para vocês até amanhã por e-mail, tá bom? Porque tem muita gente que a gente acaba a aula, o pessoal já, não, eu quero, eu quero, eu quero. Fiquem tranquilos, a gente tem mais de 1.000 inscritos nessa jornada. Todo mundo vai receber via e-mail o artigo e até amanhã vai estar no e-mail de vocês. Se não tiverem, chequem o lixo eletrônico ou a parte de spam, tá bom, pessoal? Porque vai estar ali provavelmente se não tiver na caixa de entrada de vocês, certo? Então, pessoal, a sensibilidade. Esse artigo ele mostra que a sensibilidade ela é presente no consultório de 55 a 75% dos pacientes submetidos ao clareamento dental. Vocês têm ideia do que é isso? Só quem já sentiu sensibilidade dentinária sabe o quanto é incômoda e o quanto é dolorida, o quanto isso não é frescura, o quanto pode incomodar e tirar aí noites de sono, atrapalhar o seu dia. A sensibilidade é algo que realmente existe e incomoda muito. E o objetivo da gente trabalhar com a luz violeta é a gente garantir a ausência de sensibilidade para o nosso paciente, tá? Porque ela é um método seguro, com gel de baixa concentração, e quem vai ter a ação efetiva do clareamento vai ser a luz, não vai ser o peróxido através da oxidação. Então, eu não tenho presença de sensibilidade. Salvo que, se eu tiver presença de sensibilidade em algum momento, eu preciso investigar, como eu comentei com vocês na aula de ontem. Então, vamos falar dele, que é o meu carro-chefe, que é o queridinho, meus pacientes amam, os dentistas amam, quem faz esse protocolo não abandona e fica cada vez mais tendencioso a continuar com ele. Mas lembre-se, você sabe de todos os protocolos de clareamento. Seu paciente ele precisa se adequar, ele precisa se encaixar nesse método. Obviamente que mais de 90% dos pacientes se encaixam nesse método, mas você precisa ter segurança para saber executá-lo da melhor forma, tá? Então, vamos lá. Depois de anos estudando o uso de laser e LED na odontologia, o Dr. Aldo Brugnera, ele é referência em laser terapia no Brasil e fora do Brasil. Ele já foi presidente da World Federation of Laser in Dentistry entre 2012 e 2016. Então, ele é extrema referência em laser terapia e LED terapia. Esse artigo que está aqui é dele, tá? E ele fala sobre a eficácia do clareamento com LED violeta. Ele é mais eficaz do que todos os outros métodos já consagrados na odontologia. Ele fala, assim como o LED azul, a luz violeta é visível e não ionizante. Ou seja, se ela é uma luz que ela não é ionizante, ela não causa dano celular, ok? Ionizantes são as radiações X, os raios X, certo? Então, a luz LED, a luz violeta, ela é uma luz visível e não ionizante. Ela é uma luz terapêutica, ela não faz mal à saúde. A diferença é que o LED violeta pode ser usado com ou sem o uso do gel clareador para ter um efeito estético invejável. Ela sozinha é capaz de fragmentar os pigmentos que dão cor aos dentes, clareando em até 3 tons aquele sorriso. Então, prestem atenção, a luz violeta, eu tenho a possibilidade de conseguir trabalhar com ela só com luz ou luz e gel e entregar um resultado mais uniforme, um resultado por igual, em caninos, incisivos, todos da mesma tonalidade. Essa é a magia da luz violeta, ela consegue detectar ali qual dente que eu tenho mais pigmento e oferecer um resultado uniforme e iluminado para o meu paciente. Então, o clareamento dental com LED violeta é uma forma moderna e segura quando realizada por um profissional devidamente capacitado.
é aquele motivo para dar adeus ao sorriso amarelado, acinzentado. Esse tipo de clareamento é considerado um método avançado que melhora o conforto e a segurança, respeitando os tecidos gengivais, se você fizer uma barreira gengival correta, e não prejudicando o esmalte dentário. É importante ressaltar mais dois pontos que você não pode esquecer. O primeiro, a efetividade do clareamento vai depender muito do tipo de mancha que o paciente tem, ou seja, se a mancha é intrínseca ou é extrínseca, e a etiologia dessa mancha, ainda mais se for uma mancha intrínseca. Então, uma mancha de tetraciclina, por exemplo, é uma mancha de difícil remoção, independente da técnica que você utilizar, certo? Eu gosto muito de utilizar a técnica de luz violeta para esses casos, mas eu preciso entender que, como a etiologia dessa mancha é uma etiologia mais difícil, uma mancha mais densa, eu não posso garantir o resultado. Lembra que eu comentei ontem com vocês? Eu não posso vender clareamento no meu consultório garantindo um resultado. Eu tenho que vender um tratamento de clareamento e não um sorriso branco, certo? Então, aqui, o que seria a luz violeta em si? A luz violeta, como eu comentei com vocês ontem no final da aula, ela vai ter um comprimento de onda entre 405 e 410 nanômetros. Prestem atenção em dois pontos aqui comigo. O primeiro deles, Isa, então eu sei que a luz violeta ela é uma luz de LED. Então, se eu sei que a luz violeta é uma luz de LED, não existe clareamento a laser, porque laser e LED são coisas diferentes. Tem métodos de ação diferentes e comprimento de ondas completamente diferentes. Primeiro, vamos fragmentar na nossa cabeça. Laser, eu tenho laser de alta e laser de baixa potência, certo? O laser de alta eu uso para cortar tecidos, enfim, para outras coisas dentro da odontologia. E o laser de baixa, eu tenho laser de baixa potência, vermelho e infravermelho. Esses lasers eles vão agir em alguns tecidos específicos, como acelerar a regeneração tecidual, analgesia, tratamento de parestesia, tratamento para eliminar bactérias em caso de tratamento endodôntico, doença periodontal, associados com azul de metileno, por exemplo. Mas o que nós temos hoje é laser de baixa potência, apenas vermelho e infravermelho. Essas luzes de laser não são as luzes utilizadas atualmente como método de clareamento, porque, devido ao seu comprimento de onda, ela não vai interagir com a molécula de pigmento, ou seja, se você aplicar um gel clareador e uma luz vermelha, um laser vermelho ou um laser infravermelho, ele não vai interagir com a molécula de pigmento. Quem vai estar clareando é o gel, não é a luz, certo? E quando eu uso um LED violeta, o comprimento de onda do meu LED, ele vai interagir com a molécula de pigmento. Então, por isso que eu digo para vocês, clareamento a laser não existe, porque laser eu tenho vermelho e infravermelho. Mas o que eu tenho hoje é clareamento com luz violeta. Não vão me cometer o erro de divulgar clareamento com laser violeta ou clareamento com laser ultravioleta, porque a luz ultravioleta não é luz violeta, tá? A luz ultravioleta é aquela luz que ficou popularmente conhecida no ano passado, porque é uma luz que a gente consegue esterilizar superfícies, tirando micro-organismos de superfície, de roupas, de tecidos, mas essa luz não é a luz ultravioleta. A luz que nós usamos no clareamento é a luz violeta, o LED violeta. São coisas diferentes, certo? Outra pergunta muito comum é: tem um equipamento de LED violeta. Quando eu ligo o equipamento, a luz é azul. Como que eu falo para o meu paciente, convenço ele que isso não é uma jogada de marketing, que não é um LED azul? Ou a pessoa recebe e fala: olha, meu equipamento está com problema, minha luz é azul. Bom, primeira coisa que vocês podem fazer para ter certeza se o equipamento que vocês compraram, o equipamento que vocês têm, emite luz LED violeta. A luz violeta, pessoal, por mais que ela seja uma luz visível, os nossos olhos não conseguem enxergar o real tom arroxeado dessa luz. Então, você liga a câmera do seu celular,
aponta para o braço do equipamento, para o cluster ali, que é onde saem os LEDs, e quando você aponta a câmera do celular, você enxerga ela mais arroxeada. Aí você consegue detectar, porque a câmera do celular é mais sensível, tá, pessoal? Por isso que você consegue enxergar através da lente do celular a cor mais arroxeada. Os nossos olhos vão enxergar ela somente na luz azul, mais azulada, tá certo? Então, o LED violeta, ele apresenta a emissão de fótons. O que são fótons? São pacotes de energia que se propagam com menor comprimento de onda e maior frequência vibracional relacionada à luz azul. O que eu quero dizer com isso? A luz violeta, ela entrega mais fótons, mais pacotes de energias que estão na mesma frequência do que os pigmentos que estão no interior do dente, no interior da dentina. Por isso, por ela estar na mesma frequência que essas moléculas, nós conseguimos uma interação. E o que esse pacote de energia vai fazer? Ele vai quebrar a ligação dessas moléculas, quebrar essas cadeias moleculares que formam os pigmentos. Por isso que a luz consegue interagir diretamente com o pigmento. Quando a gente usa um clareamento somente com o gel ele vai fazer um desbotamento dessa molécula, mas não totalmente ele vai conseguir romper essa cadeia molecular. A estrutura da molécula, muitas vezes, ela continua lá, por isso que eu tenho uma recidiva num período curto de tempo. Agora, quando eu uso a luz violeta, ela consegue romper essa cadeia molecular, por isso que o meu clareamento dura mais tempo, certo? Então, as emissões fotônicas do LED para o clareamento dental são radiações não ionizantes, vocês entenderam isso? Que concentradas ao serem absorvidas pelos tecidos, interagem e resultam num efeito fotoquímico e mínimo efeito térmico ou fototérmico. O que eu quero dizer com isso? A entrega desses pacotes de energia não vão produzir aquecimento da estrutura dentária, diferente de eu utilizar outras fontes de luz, como o fotopolimerizador que a gente comentou no início da aula, tá? Então, a luz violeta é um método seguro porque ela promove esse rompimento da cadeia molecular sem promover aquecimento da estrutura. Então, eu tenho uma forma mais segura e tranquila de eu conseguir realizar o clareamento e mais efetiva sem comprometer a polpa, por exemplo, com o aquecimento daquela estrutura. Então, eu tenho vários artigos que falam sobre vários protocolos, e eu vou contar para vocês na aula de hoje qual é o protocolo que eu trabalho no consultório, mas nós temos vários protocolos que vão variar aí de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida a 15, a 30 ou a 35%, certo? O que é importante a gente ressaltar? Quando a gente trabalha com a luz violeta, e eu vou comentar com vocês sobre somente a luz violeta, ou também a técnica híbrida, que é a técnica que eu trabalho hoje no consultório, que é a associação da luz violeta com gel clareador. Eu posso usar uma dessas concentrações, que seja 15, 30 ou 35%, né? Para eu conseguir trabalhar ali na superfície. E eu vou ter o gel clareador sendo um veículo para a luz violeta conseguir agir de uma forma mais intensa, tá? Mas quem vai estar fazendo ali mais de 80% do trabalho em si é a luz e não o gel. Por isso que eu não dependo dessa oxidação que o gel causa. Por isso eu não tenho sensibilidade, tá? Mas então as concentrações do gel vão variar. Qual é o ponto mais importante quando a gente trabalha com a técnica híbrida, que é a associação da luz violeta com o gel clareador? O gel precisa ser incolor, ele não pode ter pigmentação, ele não pode ter cor, porque senão a cor vai ser uma barreira para a luz violeta conseguir penetrar no interior da nossa dentina, tá certo? Então a gente precisa que o gel seja incolor. E eu posso clarear somente com a luz, Isa? Porque muitos vendedores me falam: olha, você consegue fazer um clareamento só com a luz, você pode fazer clareamento em pacientes que estão de aparelho ortodôntico, usa só a luz que você vai conseguir ter um resultado uniforme. O que os artigos científicos nos mostram? A luz violeta sozinha, ela é efetiva? Ela é efetiva, mas observem comigo. A luz violeta utilizada de forma isolada tem efeito clareador menor do que as técnicas tradicionais de clareamento de consultório.
ou seja, sendo necessário um número maior de sessões. Então, quando eu tenho somente a luz violeta, sem uso do gel, eu vou precisar de um número muito maior de sessões para conseguir ter um resultado legal. E fora isso, eu vou demorar para conseguir estabilidade do resultado, porque a luz sozinha é muito lenta, ela precisa de um veículo. E nesse caso, o veículo é um gel clareador de uma concentração mais baixa, certo? Então, posso fazer só luz violeta? Posso. Vou conseguir ter um resultado mais potencializado, um resultado mais uniforme, mais iluminado? Nem sempre. Porque pensem comigo, meu paciente ele tem aí um acumulado de pigmento de muitos anos. Lembra que a gente comentou ontem? Eu tenho que corrigir anos de pigmentação em um mês de tratamento, por exemplo. E se eu for só com a luz, esse tempo de tratamento, em vez de ser um mês, vai ser dois. Entendem? Então, se eu consigo usar de forma segura o gel associado sem comprometer a qualidade do meu tratamento e a saúde do meu paciente, a técnica híbrida é o que nós chamamos de padrão ouro hoje dentro da odontologia, tá? Então, nós realizamos a técnica híbrida, até porque tempo é dinheiro, vocês não concordam comigo? Então, se eu tenho um método que eu vou precisar de um tempo menor de cadeira e também que eu vou precisar de um número menor de consultas, é muito melhor para mim, muito mais vantajoso financeiramente, certo? A gente não pode ser hipócrita nessa questão, porque nosso trabalho é o nosso ganha-pão, né? Então, se eu vou fazer uma técnica que eu preciso de menos consultas do que eu ficar só tentando clarear com a luz, é melhor que eu faça essa técnica de modo seguro, tá, gente? Muita informação para vocês absorverem? Vamos lá. Então, com a luz violeta, eu posso concluir com todos os relatos que eu tenho na literatura, com base no relato de um caso clínico e toda essa revisão, que a luz violeta ela apresenta a capacidade de quebrar pigmentos na superfície do dente de maneira satisfatória, proporcionando o clareamento dental desejado. O tratamento clareador realizado, ele promoveu maior conforto para o paciente. O mesmo não apresentou sensibilidade em nenhuma das sessões realizadas. E o clareamento dental apenas com a luz violeta mostrou que ele é um método promissor. Por quê? Para usar na odontologia moderna, que eles enfatizam aqui. Porque não necessariamente eu preciso de gel, eu não sou gel dependente. Mas o gel vai potencializar o meu resultado. Então, vamos lá. Vou contar para vocês qual é o meu protocolo, meu protocolo híbrido da luz violeta. O que, que eu uso, qual que é a minha sequência. Agora que vocês entenderam como que funciona a luz violeta, que não existe clareamento a laser, que ela é uma luz de LED, que é um tratamento seguro, né? Eu vou mostrar para vocês qual é o protocolo, porque para eu chegar nesse protocolo, eu fiz um apanhado de evidências científicas, ali um apanhado de protocolos e cheguei no que é melhor para o meu caso, tá? O que eu mais me adaptei, o que eu vejo efetividade comprovada clinicamente. Primeira coisa da lista, um protocolo fotográfico, de novo, um protocolo fotográfico perfeito, porque sem ele eu não posso fazer nenhum tipo de clareamento. Escolha do afastador. Escolha um afastador labial que seja confortável para o seu paciente, tá? Escolha um afastador que não vai ficar machucando, que tenha um material que seja mais confortável. Isso é importante. Por mais que a técnica seja rápida, pessoal, a gente precisa que o nosso paciente tenha o mais conforto possível, tá? Não adianta eu escolher uma técnica maravilhosa que não vai trazer sensibilidade e meu afastador machucar todo o lábio do meu paciente. O desconforto que ele não teve com a técnica, ele teve com o afastador, entendem? Depois que eu coloquei, então, que eu fiz o protocolo fotográfico, coloquei o melhor afastador para o meu paciente, eu tenho que fazer uma barreira gengival perfeita, porque independente de eu for trabalhar com um gel clareador de baixa concentração, eu preciso fazer barreira gengival. Por quê? O gel clareador, ele não tem uma consistência que eu aplico e ele fica, tá? E até porque eu não posso contar com a minha destreza manual, porque eu preciso de prática, para conseguir aplicar o gel de forma contínua ali em uma fina camada, né? No começo é muito comum vocês aplicarem o gel em excesso. E gel em excesso não é o que vai clarear, eu preciso de uma fina camada.
mas isso é só com uma mão muito bem treinada. Então, vocês precisam de uma barreira gengival perfeita. Do mesmo jeito que vocês treinam clareamento, que vocês estudam clareamento, vocês precisam dar a devida importância que a barreira gengival precisa. Treinem barreira gengival, comprem uma barreira gengival baratinha. Existem algumas dentais, como a Kramer, por exemplo, que eles sempre colocam uma lista de materiais que estão próximos do vencimento, com preço muito acessível. Então, compre essas barreiras próximo do vencimento para você testar elas e ficar treinando em manequim. Então, quando seu paciente faltar, não para ficar reclamando que seu paciente faltou, não vai postar no seu Instagram, fazer um marketing negativo aí. Ai, paciente faltou, paciente confirmou e faltou. Não, aproveita esse tempo, vai assistir a aula de novo, vai procurar um artigo, vai praticar a barreira ali, certo? Porque você precisa entregar o melhor, você precisa fazer o melhor. E vamos lá. Escolhi o gel clareador. Então, o que eu gosto de trabalhar no consultório atualmente? O meu protocolo são de 6 sessões, mas isso é uma média, tá, pessoal? Eu tenho casos que eu preciso estender mais, mas 6 consultas de clareamento, 6 sessões de clareamento, é o que a literatura mostra para nós que tem uma boa estabilidade dos resultados, tá? Eu tenho uma boa durabilidade do resultado. De quanto em quanto tempo eu posso fazer essas sessões? Todos os dias, uma vez por semana, 2 vezes por semana? Eu sempre priorizo em dentes que contêm muita pigmentação, ou seja, dentes que têm muitas manchas, dentes que têm um padrão de manchamento difícil, um canino muito amarelado. Eu gosto de fazer 2 sessões na semana, mas 2 sessões respeitando o intervalo de 48 horas entre elas. Então, por exemplo, o paciente vem na segunda, ele dá um intervalo de 48 horas, de 2 dias, e depois ele volta para fazer o protocolo, por exemplo, na quarta-feira, no final do dia, ou na quinta-feira, certo? Eu preciso dar esse intervalo, eu não posso fazer sessões seguidas. E se o meu paciente não tiver uma quantidade de pigmentos muito grandes, dentes com muitas manchas, eu posso fazer essas sessões semanalmente, certo? Até completarem 6 sessões. Eu gosto de iniciar pelo menos as 3 até 4 primeiras sessões, quando você não tem tanta habilidade de trabalhar com o método, com gel clareador a 15%, peróxido de hidrogênio a 15% incolor. E acalmem o coração de vocês, que a gente vai conversar sobre marca, que a gente vai conversar sobre equipamento, mas foquem nisso. Eu gosto de utilizar na terceira até a quarta sessão, um gel clareador de 15% de peróxido de hidrogênio. Depois, eu continuo o clareamento com peróxido de hidrogênio a 35%, porque daí ele vai finalizar o processo de branqueamento do dente do meu paciente. Nas 4 primeiras sessões, eu ainda vou estar no processo de remoção das moléculas de pigmento. Depois, eu vou passar para o processo de branqueamento em si, que o gel a 35% vai fazer para mim esse processo de branqueamento, certo? Então, essa aplicação do gel tem que ser uma aplicação perfeita, uniforme, sem excesso, e todos os dentes por igual. Eu gosto muito de alguns pincéis, aqueles pincéis de silicone para resina composta, eu gosto de usar para aplicar, tá? Ou o microbrush, se você não tiver tanta prática, não tiver esse pincel, pode usar o microbrush para aplicar o gel. O importante é que ele fique uma camada fina, certo? Nada de excesso. Depois, eu vou aplicar o braço do meu equipamento, ou seja, eu vou colocar o mais próximo possível o meu equipamento da arcada do meu paciente. Eu não preciso encostar, mas o mais próximo, onde eu conseguir cobrir toda a superfície dos dentes com a luz, é onde eu devo colocar o meu equipamento. Eu uso no consultório o equipamento da marca da Laser Smile, tá? É o equipamento que todo mundo vê eu trabalhando, que o pessoal me pergunta nos stories, e é o equipamento que eu confio. Por que é o equipamento que eu confio? Vale a ressalva de que eu não estou sendo paga para falar sobre esse equipamento, tá? Eu estou aqui para ensinar para vocês o melhor protocolo e qual é o melhor equipamento para vocês não desperdiçarem dinheiro. Eu já tive por muitos anos equipamento de outras marcas, como equipamento da MMO, por exemplo, mas qual é o grande problema? Eu moro em Bauru, no interior de São Paulo,
E esse equipamento é o equipamento que eu uso muito. 99% da minha rotina do consultório é clareamento com luz violeta, pessoal. Hoje, por exemplo, eu atendi 12 pacientes no período da manhã e 16 pacientes da tarde até a noite, tá? Então, esses casos, eu uso a luz violeta. Então, vocês imaginem, esse equipamento ele tem que aguentar bastante o meu ritmo clínico. Ele não pode parar, porque se ele parar, eu paro o meu atendimento, tá? E eu já tive problemas do cluster dos LEDs pararem, né? E não ter assistência técnica. Além de não ter garantia do fabricante, porque eles falam que isso é mau uso, porque eles não esperam que você vai usar de uma forma tão intensa, né? Você manda o equipamento para a empresa, que a empresa fica na capital, ou seja, você tem que mandar e você fica sem o equipamento. Daí eles vão verificar o que está acontecendo, vão te passar um orçamento para arrumar, vão ver se sua garantia cobre, para depois você conseguir arrumar esse equipamento e chegar no consultório. Ou seja, vai pelo menos aí uma semana que seu consultório está parado e nada de clareamento. Eu já passei por isso, tive péssimas experiências por não ter assistência técnica na minha cidade, pelo atendimento, saque, atendimento ao cliente ser complicado. Daí eu conheci, através de pesquisas, a Laser Smile, tá? E a Laser Smile, ela fabrica esses equipamentos. Hoje, no consultório, eu tenho 2 equipamentos da Laser Smile. Um equipamento só de uso odontológico, onde ele tem LED violeta, laser vermelho, infravermelho e LIB. E eu tenho equipamento estética, que também faz clareamento, e tem outros LEDs associados aí para harmonização orofacial, tá? E eu tenho esses 2 equipamentos no consultório. Inclusive, na semana passada, o meu equipamento deu problema no botão, né? No botão de ativação. Eu mandei para a Laser Smile, em 2 dias meu equipamento já estava de volta, com o painel todo trocado, todo impecável. Eu mando para revisão anual com eles atualizam meu equipamento por um preço super acessível, eles limpam todo o equipamento por dentro. Então, assim, atendimento impecável. Todas as vezes que eu precisei, eu tive retorno deles. Por isso que eu gosto muito da marca, tá? Fora que é uma marca acessível pelo que eles entregam. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato para vocês no Stories, para quem não conhecer a Laser Smile, tá? Porque para a gente trabalhar com luz violeta, a gente precisa confiar no equipamento também. E confiar que o equipamento está entregando a quantidade de energia suficiente para conseguir fazer o efeito no dente do meu paciente, tá? E se você tem um equipamento de luz violeta que está parado aí na gaveta, que está parado aí no consultório, ou até que você usa, é importante você mandar para revisão anual esse equipamento, tá? Porque ele pode perder força ali nessa entrega dos fótons, dos pacotes de energia. Por isso que ele precisa de uma revisão para eles medirem se ele está entregando toda a potência que ele precisa, tá bom? E o meu equipamento, ele vem com ciclos, né? E cada ciclo desse equipamento é composto de 2 minutos e 30 segundos de luz violeta direta e 30 segundos de pausa. Por que é importante eu fazer a aplicação de luz de 2 minutos e meio a 3 minutos e um intervalo de 30 segundos? Por quê, pessoal? No momento que eu estou aplicando a luz violeta, eu tenho uma agitação dessas moléculas de pigmento. O rompimento dessas moléculas vai acontecer exatamente no momento de pausa. Por isso que eu não posso exceder o tempo de luz. Tem pessoas que acham, não, eu vou programar meu equipamento para ficar 10 minutos direto de luz violeta, ou de 20 minutos direto de luz violeta e nada de pausa, porque aí eu vou potencializar o resultado. E na verdade, não, você está deixando de ter o rompimento da molécula. Então, é interessante que vocês façam da seguinte forma: que vocês repitam em cada consulta 7 vezes esse passo, de 2 minutos e 30 segundos de luz violeta e 30 segundos de pausa, certo? Que no final eu vou ter uma média aí de 25 a 30 minutos de consulta. É lógico que esse tempo de consulta eu estou contando o tempo que eu levo, porque eu tenho muita prática de muitos anos para fazer toda essa sequência de uma forma muito rápida, tá? Mas você vai conseguir, com o passar do tempo, com o passar da sua prática, otimizar e muito esse tempo. Mas esse tempo de aplicação de luz não pode ser alterado. É ele que vai entregar o resultado para vocês, certo? Pessoal, vamos agora para as perguntas de vocês. Eu vou abrir aqui o YouTube para ver as perguntas de vocês, tá?
para a gente conseguir ver quais são as dúvidas, responder as dúvidas de vocês. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, como vocês fizeram ontem, vocês estavam super engajados. Compartilhem se você trabalha com a luz violeta, se você quer trabalhar e levar essa novidade para o consultório. Não esqueça de me marcar para a gente conseguir compartilhar todos esses prints que vocês estão mandando, todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá, vamos ver as dúvidas de vocês. Só um minutinho, vamos abrir aqui o YouTube. Caramba, temos muitas perguntas. Vamos lá. Vamos lá para cima. A Ana Paula Teixeira fez uma pergunta muito interessante. Isa, na aula de ontem, você falou que sempre começa com pequenas concentrações. Isso é só para o clareamento caseiro? Não, Ana, isso não é só para o clareamento caseiro, tá? Isso é também para o clareamento da técnica híbrida, da luz violeta associada ao gel clareador. Então, o que eu falei na aula de hoje? Que eu começo com a concentração do peróxido de hidrogênio a 15%. Eu não vou começar com uma alta concentração, porque além de eu poder causar sensibilidade, porque eu estou dando uma dose excessiva de peróxido que eu não preciso logo no começo, eu posso causar manchas, eu posso destoar muito aquela cor. Então, quem vai clarear é a luz violeta, eu não preciso entrar com esse gel clareador com uma alta concentração, tá? Eu vou usar apenas uma concentração mais baixa e aumentar gradativamente se necessário. Existem alguns pacientes que eu uso basicamente só a concentração de 15% quando eu tenho clareamento rápido ali, né? Quando o dente responde de uma forma muito rápida e positiva. Mas isso vale também para o clareamento caseiro, tá? Sempre começar com a menor concentração. Vamos lá, galera. Temos muitas perguntas. A Sofia perguntou, onde compra esse equipamento de luz violeta? Aí a Carol falou, eu me considero conservadora. Muito, Carol, parabéns. Eu fico muito feliz. Você que se considera muito conservadora e todo mundo que está assistindo essa aula, né? Eu tenho certeza que vocês estão procurando sempre receber o melhor. A Joana comentou, mostra esse aparelho de laser. É LED violeta, Joana, não LED ultravioleta, tá? Eu vou postar para vocês uma foto. Se vocês quiserem, eu mostro durante essa semana também o meu equipamento, como que funciona. Vamos lá, a Flávia falou, eu tenho um aparelho que é para clareamento a laser, que é luz vermelha também para laser terapia. Na laser terapia tem a luz azul e vermelha, foi vendido para mim assim na época. Flávia, mas será que não é o caso de você atualizar o seu equipamento? Porque esse protocolo ele já caiu por terra. O que nós temos hoje são protocolos atualizados, que você pode, inclusive, até dependendo do caso, eu sei que a Laser Smile, eles pegam equipamentos antigos, um valor muito bom, para você dar de entrada no equipamento novo. Então, vale a pena você fazer essa atualização, tá? A Janaína perguntou, é contraindicado para gestantes? Jana, sim, é contraindicado para gestantes e lactantes, porque nós não temos evidências científicas suficientes que comprovem que não tem problema você utilizar nem só a luz, nem a luz com gel em gestantes e lactantes. Então, se não tem evidência científica, eu não indico, tá? A Janaína também perguntou, o Isaac perguntou, onde comprar equipamento de luz violeta e qual a média de valor? Como eu falei para vocês, eu trabalho com equipamento da Laser Smile e é um equipamento que não é somente de clareamento. Eu sei que no CIOSP de 2020, eles lançaram um equipamento que é somente para clareamento. Deve estar custando, em média, uns 6 mil, mais ou menos, o equipamento. Posso estar falando besteira para vocês, porque faz um tempo já que eu comprei o meu. Mas é mais ou menos essa média. E também o equipamento que é os dois que eu tenho, tanto de harmonização quanto de odonto, né, que você consegue ter o laser vermelho e infravermelho para usar no pós-operatório, pós de implante, pós de endo. Esse equipamento ele deve estar custando, em média, uns 9 a 10 mil reais, mas é um equipamento que oferece muitos protocolos, não só clareamento, tá? A Jana perguntou, se não existe clareamento a laser, de onde saiu essa propaganda enganosa? Jana, eu acredito que essa propaganda tenha sido de algum profissional
que quis chamar a atenção do paciente usando uma fonte de luz e falando que isso era laser. Isso é um marketing negativo, né, pessoal? Isso é um tiro no pé. Isso não é clareamento a laser. A associação que nós temos é com a luz violeta. E como eu falei, é luz de LED. LED e luz laser são coisas totalmente diferentes. Vamos lá. O gel, o Bernardo perguntou, o gel que usa é do clareamento caseiro ou que compra para clareamento de consultório? O que você usa, o importante é que ele seja incolor e nessas concentrações que eu falei para você, Bernardo. 15% e 30% ou 35%. Pode ser peróxido de carbamida? Pode, só que peróxido de carbamida, como nós falamos na aula de ontem, ele é mais lento, tá, do que o peróxido de hidrogênio, mas pode. Eu uso da Laser Smile, eles fabricam o próprio gel clareador deles, na concentração de 15% e 35% de peróxido de hidrogênio, e é um gel que ele não vem pronto, né? Você mistura ali o líquido e o ativador, isso é bom porque não tem oxidação do produto, né? E eu compro diretamente com eles, porque o gel é incolor e é um gel próprio ali para luz violeta. Mas é que é difícil a gente achar outras marcas de peróxido de hidrogênio, principalmente, em baixa concentração e que seja incolor, né? O Ernesto perguntou sobre as fissuras e trincas do esmalte. Como faço para obliterar, fechar para não dar sensibilidade dentinária? Pessoal, as trincas e fissuras é interessante que você cubra com a barreira gengival. Então, você consegue aplicar uma fina camada da barreira gengival ali para cobrir essas regiões. E não tem problema, essas regiões vão clarear da mesma forma, através do processo físico que está ocorrendo dentro do dente. E ali você vai impedir que o gel clareador entre em contato com essas regiões. A Ana perguntou: para clareamento apenas com luz precisa de barreira? Não, Ana, não precisa de barreira se você for usar somente a luz violeta, tá? A Érica perguntou: você utiliza o gel de 7,5 de peróxido de hidrogênio com a luz violeta? A Laser Smile tem um gel em pincel. Érica, eu utilizo, inclusive no meu curso de clareamento, tem uma demonstração clínica com esse protocolo, tá? Com essa aplicação do pincel. Mas como o pincel ele tem uma consistência diferente, eu não preciso da barreira, porque aonde eu passar ele vai ficar. Ele tem uma estabilidade muito boa e características próprias dele para conseguir manter uma película ali. O método dele, a técnica que ele foi desenvolvida é diferente de um gel clareador convencional. Então, particularmente, nós conseguimos aplicá-lo, né, neste caso, esse produto específico sem a barreira. Mas eu gosto de ilustrar a importância da barreira porque não é todo mundo que tem esse produto. A Ana Paula falou: eu tenho equipamento, mas ainda tenho dificuldade para divulgar. Alguma dica? Paula, continue acompanhando a gente aqui na jornada. Até quinta-feira você vai aprender muito e com certeza seu método vai se vender sozinho. A Diane perguntou: Isa, o laser vermelho auxilia no tratamento da hipersensibilidade? Posso usá-lo nos intervalos das sessões de clareamento? Pode. A luz vermelha, o laser vermelho, ele tem potencial de analgesia. Você pode usar entre as sessões para conseguir controlar a sensibilidade. A Juliana perguntou: Isa, boa noite. Boa noite, Ju, tudo bem? Uma perguntinha sobre ontem. Quando o paciente tem fissura, como devo proceder, já que o clareamento é contraindicado? Não é contraindicado, é um método que é contraindicado. Então, por exemplo, um clareamento caseiro é contraindicado nesse caso, mas a luz violeta não. E aí você pode fazer isso com a barreira, tá? O Saulo falou: boa noite, Saulo, tudo bem? Tem um aparelho da DMC LED azul, famosa boca de jacaré com 72 LEDs. Me preocupei agora. LED azul não tem eficácia sobre a superfície do dente, Saulo. Faz o teste com a câmera do celular para ver se não é luz violeta, tá? E também não tem ação com gel pigmentado. Não tem, não adianta. A Clau perguntou por que o gel tem que ser incolor? Porque se o gel for colorido, o pigmento ali envolvido naquele produto vai ser uma barreira para a luz conseguir penetrar de forma uniforme. A Ju perguntou mais ou menos quanto seria a média do preço de um clareamento da técnica híbrida.
Pessoal, isso vai variar muito do valor de hora clínica de vocês, mas eu já posso adiantar que é um clareamento que tem um custo mais elevado do que os outros métodos, tá? Mas é um método que se vende porque o paciente tem total conforto para fazer. A Renata perguntou: existe um fotopolimerizador com ponta clareadora? Será violeta? Rê, eu acredito que não, porque são equipamentos diferentes. Ele não tem estrutura ali no equipamento em si para conseguir emitir a quantidade de fótons que precisa. Então, eu desconheço, tá? Pessoal, temos muitas perguntas. Passa o link do site da empresa. Isa, você realiza polimento com pedacomes antes e após o clareamento? Porque ontem a gente comentou sobre a profilaxia antes ou depois do clareamento e a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? A gente vai voltar a conversar sobre isso na nossa aula durante essa semana. Então, nós temos muitas perguntas, muitas perguntas. Como eu falei para vocês, nós estamos com mais de 1.000 inscritos nessa jornada, então é difícil eu conseguir acompanhar todas as perguntas de vocês, mas eu tento o máximo conseguir dar uma lida e responder a maioria, tá? Respondo todo mundo que me manda pergunta ali no Instagram na velocidade que eu consigo, porque eu recebo muita pergunta de dentista, de paciente, de aluno. Então, eu tento responder da melhor forma e da forma mais rápida, porque eu tenho uma rotina pesada de consultório e de outras aulas que eu dou aula em curso presencial, de pós-graduação, aulas para minha turma, tá? A gente vai ter o lançamento da 4ª turma do meu curso online, Expert em Clareamento Dental, onde você aprende todos os métodos, onde você aprende passo a passo das técnicas, desde um clareamento caseiro, um clareamento interno, uma técnica de consultório e até a técnica híbrida, tá? Como que funciona todos os métodos a fundo. Você tem demonstrações clínicas, é um curso perfeito. Eu particularmente amo, é sucesso entre os meus alunos, nós já estamos na 4ª turma, tá? Há muito tempo já nós temos esse curso, então não vão perder, as vagas aí são limitadas, porque a gente quer fechar por um número de alunos que eu possa dar atenção para todo mundo. Meus alunos sabem que no grupo ali do Telegram que a gente tem, eu estou ali com eles praticamente 24 horas, tirando a dúvida, planejando casos, mandando fotos. Então, para a gente conseguir ter esse contato muito próximo, o número é sempre mais reduzido. O clareamento hoje, ele é o meu foco no consultório. Eu atendo mais de 300 casos por ano. Então, devido a isso, eu desenvolvi várias técnicas, protocolos, que a gente consegue levar o nosso resultado a um resultado de excelência. E o objetivo do curso é que você amplie seus conhecimentos para que você não cometa os erros mais comuns na técnica de clareamento dental e conheça também quais são os protocolos mais modernos que nós temos na odontologia.